Acelera Mundo. Canal Esporte Total, momentos emocionantes trazendo mais atualizações sobre a moto velocidade. Hora de falar do tão esperado teste de Misano. Estamos curiosos com todas as marcas, mas principalmente com relação a Honda e Yamaha. O que tem de novidade e quais foram os tempos? Marques e Quartararo ficam na Honda e Yamaha. Já vamos te contar o que sabemos. Não esquece do like, inscrição, compartilhamento e aquela coisa toda, agradecemos pela ajuda. Não esqueça também de ativar as legendas. Depois do GP crucial em Misano em termos de luta pelo título, com os 3 primeiros terminando a corrida também entre os 3 primeiros, a MotoGP retornou à pista na segunda-feira para o que também poderá ser um teste crucial. E no topo da tabela de tempos estava Luca Marini, Moana e VR46 Racing Team, na sua 47ª volta de 49 na sessão da tarde, desbancando Maverick Vinales, Aprilia Racing, enquanto os dois duelavam pelas honras. Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing, foi o terceiro mais rápido, com um salto tardio na ordem. E muitas novidades surgiram num dia crucial de ação na pista para Honda e Yamaha. Outra novidade foi a ausência de Francisco Bagnaia, Ducati Lenovo Team, seu companheiro de equipe Enea Bastianini, que está afastado devido à lesão, e o piloto de testes Michele Pirro após sua queda como wildcard na corrida domingo. Marco Bizek, Moana e VR46 Racing Team, e Fábio Di Gianantonio, Gresini Racing MotoGP, também não foram para a pista. Em termos de novidades, não havia muito em exposição nos estábulos da Ducati. Jorge Martin, prima para Mack Racing, tinha ambas as motos com carenagens laterais maiores em vez da configuração do duto da Venacia que usou nas últimas corridas, mas não havia nada de novo em termos da Ducati clássica. Na Aprilia, houve um novo chassis. Aleix Espargaró disse que não foi melhor nem pior, apenas diferente, foi mais macio e aguentou melhor os solavancos, algo que afeta a fábrica de Noale em alguns locais. Vinhales chegou a dizer na quinta-feira, na conferência de imprensa pré-Misano, que nunca se apercebeu que a pista tinha solavancos até chegar à Aprilia. No entanto, houve, sem dúvida, outro ladrão de manchetes. Miguel Oliveira tinha uma Aprilia 2023 no seu box Crypto Data RNF MotoGP Team, ao lado da sua máquina habitual de 2022. Sua revisão? Um avanço em todos os sentidos. Na Red Bull KTM Factory Racing, Jack Miller tinha um dos chassis que o wildcard e piloto de testes Dani Pedrosa usou no fim de semana, supostamente totalmente em fibra de carbono. Pedrosa não participou do teste. Binder tinha um chassi preto, mas parecia semelhante ao chassi 2023 padrão. Miller também teve problemas com isso. Na Gasgas Tech 3 Factory Racing, aparentemente não havia muito o que relatar, mas a dupla deu voltas para obter mais dados. Paul Espargaró também caiu, piloto ok. Ele não saiu à tarde, mas o companheiro de equipe estreante Augusto Fernandes continuou dando voltas. De manhã, uma das máquinas Yamaha de Fábio Quartararo teve maior aerodinâmica durante algumas voltas, antes de ser trocada na volta. Mas então outro pacote aerodinâmico apareceu, uma combinação da primeira iteração do aerodinâmico de 2023 com adições testadas anteriormente por Franco Morbidelli no teste de Portimão. Morbidelli também estava testando sua aerodinâmica atual e a aerodinâmica original de 2023 ao longo do dia, bem como uma nova cobertura maior da caixa de ar tanque de combustível. O italiano também experimentou o escapamento duplo, já visto anteriormente, novamente em Misano, e um novo chassi que não obteve boa avaliação do número 21. No entanto, havia também uma quinta moto no box da Yamaha, provavelmente a moto que continha um novo motor. Os relatórios? O diretor da equipe, Massimo Meregali, foi positivo, mas quando Quartararo foi interrogado, disse que esperava mais, afinal como você viu, a Yamaha não trouxe as melhorias esperadas e urgentemente necessárias para a estrela da Yamaha, Fábio Quartararo. Apesar da decepção, o ex-campeão mundial tenta manter a calma e até falou de pontos positivos. Uma das coisas positivas foi colhida no braço oscilante. Acho que conseguiremos isso para a próxima corrida. Quanto ao resto, presumo que vamos retirar algumas coisas e tentar trazer novidades para o teste de Valência. Com relação ao novo motor, se é melhor, ele disse, não posso dizer isso agora, tenho que testar mais. Mas como disse, esperava mais deste teste.
A sensação é diferente, mas esperava mais potência. Foi um pouco difícil dizer algo realmente positivo sobre o motor. E nas suas palavras finais notou-se a calma citada: a Yamaha acreditou em mim na Moto 2. Minha atitude no início do ano foi um pouco mais arrogante do que deveria. É claro que estamos num momento difícil, mas tenho que ser educado. Nós dois queremos a mesma coisa. Claro que é difícil, mas prefiro ficar mais calmo e tentar encontrar uma solução melhor com todos. Houve muita conversa sobre a Honda antes do teste, e muito disso agora provavelmente continuará. Os companheiros de equipe da Repsol Honda, Mark Marques e John Mir, tinham uma das motos que o piloto de testes da HRC e Wildcard Stefan Bradl usou durante o fim de semana do Grande Prêmio com um novo chassi, nova unidade traseira e novos escapamentos. Mir fez uma curta corrida com a nova moto antes de o trabalho continuar na garagem, só voltando a usá-la muito mais tarde naquele dia. Mark Marques, entretanto, fez algumas corridas na máquina e fez mais do que uma manchete estranha no seu relatório. Ele deixou mais dúvidas ainda sobre seu futuro, dizendo que sua decisão será tomada durante os grandes prêmios da Índia e do Japão, nas próximas 3 semanas. O 8 vezes campeão mundial disse que tem 3 opções para a próxima temporada, um plano A, plano B e plano C, com apenas uma ou duas pessoas no seu círculo próximo cientes das suas opções. Depois de estrear o primeiro protótipo da RC213V 2024 da Honda, o espanhol disse: o estilo de pilotagem é bem diferente, mas, no final, os problemas são os mesmos, por isso precisamos continuar trabalhando. É a base, se for a moto então estamos longe, precisamos trabalhar e mudar muitas coisas. É verdade que existem novos engenheiros. Eles começaram com esta nova moto e depois começarão a trabalhar. Faz muito tempo que não trabalham neste novo projeto. Vamos ver se conseguem dar um passo. Chegou um engenheiro, acredito que seja da aerodinâmica, que trabalhava mais na Fórmula 1, e também testamos novas aerodinâmicas. Ele ainda, mas acho que ele é o novo líder do projeto, embora ainda não tenham deixado isso claro para mim. Tem o plano A, o plano B e o plano C, que mencionei anteriormente como 2, são 3. Tenho os 3 planos, as 3 ideias muito claras, tenho clareza sobre o que precisa acontecer para cada um deles. Não há muito tempo. Há um prazo. Na Índia e no Japão eu decidirei. Já Bradl tinha uma máquina com novo chassi, nova rabeta e novos escapamentos, e Takaki Nakagami da LCR Honda Castrol também a experimentou. O consenso geral para quem tenta pela primeira vez? Diferente, mas não necessariamente melhor nesta fase. Agora vamos para a Índia enquanto o tempo continua correndo para ver o que acontecerá. Novas informações você ficará sabendo aqui. Vamos aos números. Veja aqui, treino 1, treino 2. Todos os resultados vamos deixar no primeiro link na descrição, mas vou trazer aqui o top 10 do treino 2, onde surgiram os melhores tempos. Top 10. 1. Luca Marini, Moana IVR 46 Racing Team, tempo de 1:36. 2. Maverick Vinales, Aprilia Racing, mais 0.234. 3. Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing, mais 0.552. 4. Jorge Martin, Prima Pramac Racing, mais 0.566. 5. Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing, mais 0.573. 6. Fábio Quartararo, Monster Energy Yamaha MotoGP Trademark, mais 0.575. 7. Miguel Oliveira, Crypto DATARNF MotoGP Team, mais 0.630. 8. Franco Morbidelli, Monster Energy Yamaha MotoGP Trademark, mais 0.699. 9. Alex Marques, Gresini Racing MotoGP Trademark, mais 0.735. 10. Raul Fernandes, Crypto DATARNF MotoGP Team, mais 0.760. Mark Marques fez seu melhor tempo em 1:31.575, quase um segundo mais lento que o primeiro. Isso o colocou em 14º, e notamos que não é nada melhor do que costuma ser.
Não esquece de acessar sempre o nosso site Informatudo, ali tem mais atualizações sobre a próxima etapa da MotoGP que acontece em Misano e também outras informações, como o resultado do boliche que o Bastianini fez com os seus colegas de Ducati. Serão pelo menos 3 corridas fora. Chegou até aqui, deve ter gostado, né? Então esperamos o seu comentário, sua interação. Já vai também deixando o like, se inscreva no canal, ative o sino, assim você não perde nada. E claro, já compartilha nosso conteúdo com seus amigos nos seus grupos de motociclismo. Todo mundo tem um, certo? Nosso Pix também está aí na tela, você pode doar qualquer valor nessa nossa causa na divulgação desses esportes menos favorecidos na grande mídia. Um grande abraço e até a próxima. E não esqueça, coloque sempre a proteção, e acelera mundo. A emoção do esporte é o que nos move.